Bem, paramos na página 65 do nosso livro. Página 65 do nosso livro, o item 40, o título é Sínodo dos Mártires. Bom, vamos fazer uma contextualização aqui. O ano é 1527. Não? Bom, vamos fazer uma contextualização. Vamos lembrar que há 10 anos, teoricamente, nasceu a reforma, né? Mas eu mostrei para vocês que até 1521, Lutero, ele continuava católico. Não? Então, em 1521, ele foi excluído da Igreja Católica. A reforma está mais adiantada na Suíça. A Suíça está dividida, uma parte é católica, outra parte é protestante. Né? E na Alemanha, a reforma também, o exemplo que nós teremos agora, é um encontro de um grupo de pastores na Alemanha, que estava distante da Suíça, cerca de 290 quilômetros, Augsburg, onde vai acontecer esse sínodo. Ele está a 290 quilômetros de Zurique, na Suíça. É mais ou menos a distância daqui até Paraty, do Rio de Janeiro até Paraty, ou do Rio de Janeiro até Campo dos Goytacazes, e ainda mais um pouquinho. Você tem a distância. Então, nesse período, as pessoas quase não tinham contato. Qual é a finalidade de mostrar isso aqui para vocês? É que haviam muitas igrejas anabatistas. Esse aqui é uma reunião com cerca de 60 pastores que ocorre em uma região da Alemanha, em uma cidade de Augsburgo. Então, esses anabatistas, a maioria deles, por que eles estão surgindo? Tinham aqueles anabatistas que viviam escondidos, que eu mostrei para vocês na aula passada, que eles estão ouvindo falar que a reforma é uma coisa boa e até vieram, compraram livros, né? O momento é até bom, em certo sentido, comprar livros, mas eles estão acreditando que esses protestantes estão realmente se convertendo, quando na verdade não. Na verdade não. Esse sínodo que vai acontecer aqui são de católicos que tinham se tornado protestantes, principalmente na Suíça. Eu mostrei para vocês que muitos católicos que viam que a corrupção na Igreja Católica era muito grande. O Papa, ele era um banqueiro corrupto. Né? A família dos Médicis, que dominavam o papado nesse período, junto com os Borgias, eram políticos corruptos, políticos da pior espécie. Se você pensar em político corrupto no Brasil, aqueles lá eram piores, porque eles eram realmente assassinos, envolvidos em violências terríveis. Eles não eram só corruptos, não. Eles dominavam o papado. Então, muitos padres, o que eles fizeram? Eles estão abandonando o catolicismo e estão se tornando protestantes. E a perseguição que nós vamos ver crescer agora no ano 1527, a perseguição que vai crescer é porque vários padres que, junto com Zwinglio, deixaram a Igreja Católica, eles aceitaram a pregação de Conrad Grebel. Eu mostrei para vocês na aula passada. Conrad Grebel era um anabatista valdense antigo, que ele começou a batizar esses ex-padres que agora eram protestantes, que eles saíram da Igreja Católica, iniciaram o protestantismo na Suíça, mas, vamos dizer, ninguém se batizou. E chegou Conrad Grebel para eles e disse: olha, o batismo de vocês não tem valor, o batismo de recém-nascido de vocês não tem valor. Fica aquele debate dentro da Suíça, até que Zwinglio resolve condenar o batismo de adulto. E aí Conrad Grebel mesmo é um que ele, como anabatista, diz que a filha dele não era batizada, ele teve que sair da Suíça e começou uma perseguição generalizada. Na Suíça, o exemplo que eu vou mostrar agora já é na Alemanha. Como eu disse, 290 quilômetros, uma distância daqui a Campos dos Goytacazes, né? Tem muitos pastores se reunindo lá e muitos se reunindo aqui.
E por quê? Porque são pessoas como Conrad Grebel. Quando ele começou a debater com os protestantes, aqueles protestantes que seriam, né, os padres sinceros, que deixaram realmente o catolicismo, eles falaram, olha, realmente Conrad Grebel está certo. Só o batismo de adulto tem valor. Então acaba que eles pedem a Conrad Grebel para ele batizá-los. Ok? E aí diversos padres estão sendo batizados. Ok? Aí, vamos ver agora então sobre a Alemanha, o Sínodo dos Mártires, 1527. Bom, na história, acredite, não fui eu que dei esse nome, não. Na história ele é chamado assim, Sínodo dos Mártires. Por quê? Porque ele a grande maioria dos pastores aqui, todos eles vão morrer. Alguns nas mãos dos católicos, alguns nas mãos dos protestantes, alguns vão morrer, como a Suíça está dividida, pelos católicos na Suíça, outros vão morrer pelos protestantes na Suíça, tá bom? Mas a história chamou de Sínodo dos Mártires, é um sínodo de pastores anabatistas. Bom, 1527, eu vou considerar o ano de 1521 como o ano que nasce o protestantismo, já que é o ano que Lutero sai da Igreja Católica. Eram 6 anos. Você acha que haveria uma quantidade tão grande de pastores espalhados nesses dois exemplos que eu estou mostrando, na Suíça e na Alemanha, não? E pessoas, vamos dizer, sendo martirizadas na Suíça, na Alemanha e outras regiões? Por que eu estou falando isso para você? Porque o protestante vai te dizer que o anabatismo nasce aqui agora. E eu estou mostrando para vocês que eles já existiam. E aqui também, em 1527, havia uma grande quantidade de pastores anabatistas e uma grande quantidade de congregações na Alemanha. Só que elas viviam escondidas, ok? Elas viviam escondidas. Agora, os padres que estão se convertendo no protestantismo, eles estão acreditando, né, se tornou protestante, eles estão acreditando que eles vão fazer o protestantismo andar ainda mais. Olha, tudo bem, nós abandonamos isso da Igreja Católica, por exemplo, imagem de escultura, né? Logo, Conrad Grebel convenceu também, eles abandonaram o purgatório. Aí, quando chegou no batismo de recém-nascidos, eles não aceitaram. Por quê? Por causa da política. O batismo de recém-nascido era uma fonte de lucro para o Estado. E aí Zwinglio, que, segundo a história, até um ex-padre, Baltazar Rubinmeier, criticou ele, dizendo que ele teria reconhecido que o batismo de adulto na verdade, o batismo que está na Bíblia, só que por conta da política ele voltou atrás. Não era um cristão, tanto que morre matando católico e depois um católico mata ele, no meio de uma guerra mesmo. Né? Então o propósito é esse. Eu vou botar até os nomes que a história coloca aqui como um documento para você, mas não vou nem ler os nomes, né? Tá bom? Então diz assim o comentário. Em agosto de 1527, 60 anabatistas se reuniram em Augsburgo, na Alemanha. Eram ex-católicos da Alemanha e Suíça que haviam adotado o protestantismo, mas agora rejeitam o protestantismo e adotam a fé anabatista. Os principais influenciadores dessa conversão foi o anabatista valdense Conrad Grebel, que não participou do sínodo, e o ex-padre William Heuble, que abandonou a batina em 1510. Esse William Heuble, ele apareceu no mesmo momento que Lutero ainda estava na Igreja Católica, início de 1521, ele já apareceu na Alemanha pregando contra o batismo de recém-nascido. E ele tinha abandonado a batina em 1510, desapareceu. Acredita-se que ele abandonou a batina e sumiu porque sabia que isso era a morte, né? Ok? Em 1510, agora, no protestantismo, alguns padres estão acreditando que eles vão conseguir mais essa alteração na doutrina, ou seja, vamos também convencer os protestantes a abandonar o batismo de recém-nascido, mas não vão conseguir, tá bom? Bom, o comentário prossegue. O maior grupo foi associado a Hans Hut, um anabatista que nós vamos estudar também a vida dele, né? Aí vai dar o nome de todos os pastores que estavam com ele. Veja, eu não vou ler, até porque são nomes complicados, tá bom? Mas ao todo eram 60 pessoas.
ok? O segundo maior grupo era composto por membros de um dos grupos anabatistas de Augsburgo. Aí está aí o nome também. E tem o seguinte, esses nomes, vocês podem, irmãos, ler a história de vida de todos eles. Basta você escrever Enciclopédia Menonita, porque os menonitas, eles são anabatistas de um padre que vai se converter, Menon Simons, ok? Eles são anabatistas, então eles mantiveram a história de todas as igrejas anabatistas. Como eles existem na Europa, né, nos Estados Unidos, eles mantiveram essa história. Você pode estudar a vida de todos esses homens. Né? O comentário prossegue. Os anabatistas suíços enviaram 3 representantes e 3 participantes estavam associados a Hans Denk, que é outro anabatista também, que nós vamos estudar a história deles. E como eu disse, vocês podem na internet escrever Enciclopédia Menonita e o nome desse anabatista, ela vai contar a história. Tem histórias gigantescas sobre a vida dessas pessoas. Também alguns deles tem naquele livro que eu falei para vocês, Espelho dos Mártires. Outro no Livro dos Mártires, que é publicado pela CPAD. Eu coloquei esses nomes aqui e esse Sínodo dos Mártires, né, como um documento para vocês, ok? Que assim a gente contextualiza tudo que está, vamos dizer, acontecendo nesse período, né? Como a Igreja Católica está agindo. Lembre-se, 1527, eu contei para vocês da revolta que houve dos camponeses, 1524, 1525, 2 anos antes, e que foram 100 mil mortos. E entre aqueles camponeses, diz a história dos protestantes acusa que foi um movimento dos anabatistas, mas isso é mentira. Na verdade, foi um movimento de um luterano chamado Thomas Montzer, né, um indivíduo que tinha sido até enviado por Lutero para essa região, para poder trabalhar lá, né, ainda como católico, em 1519. Foi ele e os seguidores de John Hus, que eram católicos, que adotaram o batismo de adulto, mas que continuaram católicos. Só que aquela culpa toda, ela caiu sobre a igreja anabatista verdadeira. Então, lá entre os seguidores de John Hus, tinham aqueles que pregavam o batismo de adultos, ok? Tinham aqueles que pregavam o batismo de adultos, mas também acreditavam em purgatório e acreditavam na guerra justa, tanto que eles fizeram guerra aos católicos, né? Fizeram guerra, foram 16 anos de guerra. Não? Isso entre 1519 e 1519 e 1535, 36, tá bom? Essa é uma história bem conhecida. Então, eles fizeram essa guerra, né? E essa guerra, Lutero falou, né, que os príncipes deveriam atacar, e o resultado foram 100 mil mortos. E a culpa está caindo sobre todas as igrejas anabatistas. Nós vamos ter aí cidades assim de 30 mil mortos. Okay? Número de pessoas que foram mortos que não tem nem como nós calcularmos. Então, umas coisas que estão acontecendo, um dos pontos-chave é exatamente esse. Por isso, esse Sínodo dos Mártires, ele é importante. Se você pesquisar na internet, você vai ver, esse é o nome que os historiadores dão para esse sínodo. Por quê? Porque esses homens serão todos mortos. E os protestantes vão dizer que eles eram revolucionários. Não, nós sabemos que nesse período tinha grupos que defendiam a luta armada, mas sabemos que existiam grupos, né, os cristãos valdenses mesmo, eles nunca defenderam a luta armada. Quem defendeu a luta armada nesse período, na verdade, eram falsos anabatistas. O próprio Thomas Montzer mesmo, a história comprova, vários historiadores falam, não existe prova de que ele sequer adotou o batismo de adulto. Agora, é sabido que no campo haviam muitos anabatistas. Só que nós sabemos, a cidade de Montzer ficava onde? Nos anabatistas católicos, seguidores de John Hus.